E a gente tem que entender que a organização ela não vai ser perfeita, né? Mas que vai ser algo que vai te ajudar a ter um pouco mais de previsibilidade. Ela não é só ter uma planilha bonita, não é só ter uma lista de tarefas, ela é muito mais do que isso. E acima de tudo, ela precisa funcionar. E não caia na cilada de pensar, ai, mas eu vou lembrar, Não eu vai. sei que tem que fazer. Então você tem que saber o que funciona pra você, pra sua rotina. Você não precisa virar aquela Marie Kondo, né, da organização. Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Mente de Empresário, nosso primeiro episódio de 2026. Quero começar desejando um feliz ano novo para você, para o seu negócio, que seja um ano incrível. E eu tenho certeza que a gente vai contribuir muito com o seu ano empreendedor. Aqui é o nosso propósito do podcast, é justamente trazer os bastidores, a vida real da empresária, os aprendizados, os desafios, os obstáculos, para que você possa aprender com os nossos erros, para que a gente possa compartilhar o que a gente está vivendo e que você tenha uma mente realmente de empresária, mesmo se você está começando um negócio. Esse é o nosso primeiro episódio, então, e como você já deve ter visto no título, é um episódio sobre organização e processos, algo que a gente foi solicitado, inclusive, que recebemos pedidos para fazer sobre esse assunto, e é um assunto que particularmente nós duas gostamos. Para se apresentar aqui para você, caso você ainda não nos conheça, eu sou a Lana, estrategista de conteúdo, fundadora da Elara e mentora de social medias. E eu sou a Jessie, estrategista e mentora de negócio e fundadora da Arcana. E para começar aqui o nosso episódio, a gente vai falar sobre o que não é organização. Porque é muito fácil a gente falar só sobre o que é, né? Mas o que não é? Quando a gente fala sobre organização, nós não estamos falando de uma coisa rígida, né? De algo que você fez uma vez e para sempre vai ser daquela forma e nada pode sair do controle. Até porque empreendendo a gente sabe que isso não acontece, né? Então, organização é você, de certa forma, prever o que vai acontecer, organizar ali a sua rotina, suas tarefas, suas prioridades, mas entender que pode acontecer algum imprevisto no meio desse caminho que você vai precisar ajustar a rota e que também tá tudo certo. Você não vai ser uma pessoa desorganizada por ter que ajustar a rota, né? Uhum, exatamente. Eu sou formada em administração, eu acho que a faculdade me trouxe muito essa bagagem de gestão, mas eu sempre fui uma pessoa organizada, então até eu acabei fazendo faculdade, eu pensei, eu acho que eu não fiz a faculdade certa, mas eu acho que no final, sim. Só que, claro, a faculdade, mesmo administração, tendo essa visão mais de gestão, ainda não, assim, não mostra tudo, você não aprende tudo lá. Então, é muita coisa que a gente aprende na prática. Então, a faculdade, sim, trouxe muita bagagem, mas eu lembro que quando eu comecei a trabalhar ali por 2015, mais ou menos, trabalhar mais, né, de carteira assinada, antes, quando eu era adolescente, não. Mas eu até tenho hoje minhas planilhas financeiras, que eu anotava quanto eu gastava, quanto eu ganhava, e é muito legal ver como a organização, ela traz essa leveza, que foi o que a gente falou no nosso último episódio, mas ela traz também previsibilidade, porque você já sabe o que esperar, você fica com a mente mais livre também, porque hoje eu sei, hoje não, porque assim, se eu deixar pra minha mente me lembrar que eu tenho que mandar uma mensagem pra fulano, pra um cliente daqui tantos dias, eu não vou lembrar. Minha mente provavelmente vai esquecer, porque a gente tem muita coisa Sim. pra lembrar. Então a organização ajuda também a dar espaço mental, a dar mais tranquilidade nos seus dias, você não fica ansiosa lembrando do que você tem que fazer, você tem tudo organizado. Eu sou uma fã de organização, então, mas eu não me considero uma pessoa rígida. Eu sou organizada, mas eu acho que eu sou flexível. Eu acho que é importante isso, né? A organização ela não é inflexível, como a Jessie falou. Ela não é só ter uma planilha bonita, não é só ter uma lista de tarefas, ela é muito mais do que isso. E acima de tudo, ela precisa funcionar. Esses dias eu postei alguma coisa no meu story, não lembro o que que era. E alguém comentou assim: eu não sou tão organizada assim, eu gostaria de ser, mas eu ainda sou muito do papel. E eu até comentei com ela: olha, a organização ela precisa funcionar para você. Se você não é tão adepta do digital, não tem problema. Você pode usar um planner, usar o papel. O importante é que ela funcione para você. A organização ela precisa funcionar, porque senão realmente não adianta você ter um monte de planilha, um monte de não sei o quê, e no final te deixar mais confusa e mais bagunçada ainda. Sim, e foi uma coisa que aconteceu muito comigo, tá? Eu também sou uma pessoa que eu me considero muito do papel. Hoje eu já tenho o hábito ali, então eu escrevo Uhum. muito né? Já gerencio dentro do Notion, tenho as agendas ali. Mas ainda assim, às vezes eu transfiro as tarefas pro papel para que eu consiga visualizar melhor e, sabe, Uhum. dando check. Escrever é bom também. Tem que escrever. Mas por muito tempo eu também caí na cilada de ficar sempre me reorganizando. Uhum. Então, na época, eu ficava entre o Notion e o Trello, né? Porque o Trello era mais fácil de usar, o Notion mais visual, né? Mais Uhum. bonito. E aí eu ficava, tipo, nossa, essa semana eu vou organizar minha agenda. Aí eu passava tudo pro Trello.
Aí daqui a pouco eu não tava feliz, aí eu ia passar pro Notion. Aí eu escrevia no papel, do papel eu Trabalho subia pra dobrado. agenda. Aham. Aí da agenda, uma vez eu baixei aquele Todoist também, né? Uhum. Que é um outro aplicativo de organização. Então eu ficava mudando as minhas tarefas de lugar, mas eu não Uhum. executava as tarefas, porque eu tava buscando uma organização perfeita, né? O perfeccionismo. E a gente tem que entender que a organização, ela não vai ser perfeita, né? Mas que vai ser algo que vai te ajudar a ter um pouco mais de previsibilidade, de leveza na rotina, enfim, que você vai entender o que precisa fazer, quando precisa fazer, se você delega, quem precisa fazer, né? Então, organização e processo é algo que te possibilita crescer o teu negócio sem surtar e também manter ali o negócio em andamento, principalmente uma coisa que eu falo muito e para mim é algo que impacta muito o negócio, é a questão de experiência do cliente, né? Quando Uhum. você é organizado, que você tem processo, mesmo que as coisas fujam um pouquinho do controle nos bastidores, o teu cliente não vai sentir isso, Ele nem né? percebe às vezes, né. Exatamente. Então, as coisas precisam continuar acontecendo, os prazos precisam ser cumpridos, e para isso a gente precisa ter organização e planejamento. Sim, até, uma coisa que a gente falou no último episódio também sobre a questão dos imprevistos, né, eles vão acontecer. Quando você tem organização, você meio que prevê já esses pequenas coisas que podem atrapalhar seu dia e que vão acontecer. Eu, por exemplo, semana passada eu fui fazer uns exames e acabou demorando mais do que eu tinha planejado. Eu falei: "Ah, 10 horas eu vou estar de volta em casa, né". Eu sei que eu voltei pra casa, já era quase 1 hora da tarde, que eu tinha que passar no correio e tal. Se eu tivesse desorganizado aquele dia, tinha acabado comigo. E eu sou uma pessoa também que se eu tenho um compromisso, uma reunião, sei lá, 3 horas da tarde, eu não consigo trabalhar antes. Eu fico com a minha cabeça só que daí eu sei que pelo menos tá organizado, eu tenho um espaço ali pra talvez tirar um dia off ou mesmo dar uma procrastinada, porque às vezes até se eu tenho um prazo muito longo, até é ruim também, porque eu deixo pra fazer às vezes na última hora. Então, às vezes ter um prazo mais curto ajuda também a fazer as coisas no momento. Então você tem que saber o que que funciona pra você, pra sua rotina. Você não precisa virar aquela Marie Kondo, né, da organização, que é aquela acho que ela é japonesa, que ela tem um livro sobre organização e ela faz assim, tudo impecável, tudo dobrado por cor. Você não precisa ser metódico nesse nível para funcionar, mas o mínimo de organização é importante, né? Quantas vezes acontece de você ir num lugar, por exemplo, chegar lá, a pessoa você precisa, sei lá, de um documento, a pessoa não acha aquele documento e perdeu. E é por falta de processo de organização. Porque se você tem um mínimo de organização, é mais fácil para encontrar as coisas. Você não perde tempo, você sabe delegar. E mesmo quando você trabalha sozinha, você sabe o que fazer em cada dia. Isso é para mim mudou assim, acho que meu negócio. Sim, Ter dias verdade. definidos para fazer as coisas. Então, no mês, né, tanto que a gente escolhe às vezes gravar um podcast em semanas que a gente sabe que vai estar mais tranquila, porque geralmente é nessa semana do mês, né, entre dia 15 e 20 são semanas mais tranquilas, pelo menos pra mim. Então funciona muito bem, a gente já sabe: "Ai, se eu precisar tirar uma folga e viajar, eu vou escolher uma semana que tá mais organizada, que eu consigo adiantar e não vou tirar férias na primeira semana do Sim. mês, que é a semana mais caótica, que talvez o negócio precisa mais de você". Então a organização, ela te ajuda a muito a organizar a tua rotina, a tua empresa, a tua gestão, você tem tempo mental também para, por exemplo, criar conteúdo. Quantas vezes a pessoa não cria conteúdo por falta de organização? Porque deixa para fazer quando vem a inspiração, quando tem tempo. E se você não organiza nem sua agenda e seu tempo, você nunca vai ter tempo, Sim. porque sempre aparece uma coisa nova na frente, né. Exato, a gente precisa, organizar o nosso negócio para conseguir entender, né, o que é prioridade naquele momento, o Uhum. que que vale a pena você gastar energia, enfim, organização é para tudo, né, gente, é para rotina É, pessoal, para tudo. eu sempre fui uma pessoa que sempre me alimentei muito mal, o que faltava na minha vida era só fazer uma marmitinha, 2 horas por semana, faço marmita pra Resolve a semana vida. inteira, nossa, isso me dá um espaço, assim, mental para poder parar o meu intervalo, a comida já tá pronta, eu esquento a comida, eu como, ainda consigo Uhum. descansar, ler um livro, assistir alguma coisinha. Então são pequenos ajustes que você vai fazendo e que funcionem, né, tem que funcionar pra você, tem que fazer sentido pra você, mas que te dão muito, resultado até no longo prazo, eu diria. Acho que Sim. a organização não é só curto prazo, né, ela é médio e longo prazo, porque se você já tem programado, por exemplo, tarefas que você faz sempre, então se você já coloca nota fiscal, né, Uhum. a gente sempre tem que fazer ali até dia 25, 28 cada mês. Então se você já coloca que todo dia 25 você tem que fazer aquilo, você já sabe, você tá preparado para aquela data, né. Se você vai ter algum compromisso nessa data, você sabe que você vai ter que trocar aquela tarefa para um outro dia. E aí você não fica, nem com tarefas acumuladas, não fica ansiosa, porque: "Ai, tinha muita coisa para fazer e eu não consegui". E Uhum. essa sensação é tão ruim, né, quando a gente às vezes se programou tanto, e aí que é a questão da rigidez principalmente, você se programou e disse: "Não, eu vou fazer tal coisa na quinta-feira, 2 horas da tarde". E às vezes não deu, não conseguiu, porque é imprevisível, né, empreender nem sempre
uma linha tênue, né? Tem Uhum. dias que você tá mais produtiva, tem dias que menos, tem dias que os clientes exigem mais, e aí você não consegue fazer uma tarefa, talvez, de bastidor que você gostaria. Enfim, e aí quando você tá planejada e organizada, você sabe que, ok, então se eu não conseguir fazer tal coisa na quinta-feira e toda quinta eu faço A, eu vou colocar essa tarefa lá pra sexta. Ou, Uhum. eu preciso trabalhar um pouco mais na quarta-feira pra terminar isso antes. Aí você tá sempre organizada, né? Não Sim. sei como foi o teu recesso por aí, mas a gente se planejou muito pro nosso recesso antes do ano acabar. Então a gente tirou um recesso com a mente tranquila e volta a trabalhar agora com a mente também tranquila, né? Então a gente não voltou a trabalhar agora pensando, meu Deus, por que que eu descansei? Porque é pior, é muito pior. Quando É, você não tira. aproveita, né? Sim, você tira uma pausa e aí depois você fica 2 semanas se culpando porque pausou, né? Uhum. Então a organização ela permite que você tenha leveza, que a gente vai ficar falando acho que em todos os episódios, mas é que é importante realmente para que você consiga crescer, e ter um negócio que é saudável, né, além de lucrativo, claro. É, e uma dica muito importante sobre essa questão das tarefas recorrentes, que você sabe que todo mês tem que fazer, né? Aqui acontece muito o planejamento, o nota fiscal, boleto, cobrança, são coisas que acontecem todos os meses. Então, para que não liberar espaço mental? Tem duas ferramentas que eu gosto muito. Eu utilizo o Asana, que tem essa possibilidade, mas no Google Agenda você também consegue, que é colocar tarefas ali e você consegue colocar de forma recorrente. Então, por exemplo, no Google Agenda você pode colocar ali tarefa todo dia 20 fazer a nota fiscal. E aí você programa ela para ela repetir todo mês naquela data. Então você dá um concluído, ela já vai estar Uhum. automaticamente no próximo mês. E no Asana a mesma coisa, eu tenho lá um projeto que eu coloco todas as tarefas que eu tenho que fazer todo mês. E aí eu coloco a data e coloco uma recorrência. Então eu concluí hoje essa tarefa, ele vai fazer, criar automaticamente uma nova tarefa naquele outro mês. Então assim, eu não preciso ficar lembrando, tipo, eu a fiz hoje, Sim. tem que anotar para lembrar. Não, ele já vai ser automático. Então, a automatização, né, de processos, IA ajuda muito também a você realmente tirar espaço. E a melhor dica que, pelo menos, eu uso pessoalmente e profissionalmente é anotar tudo. Eu ia dizer Porque isso agora. se a gente deixa pra nossa cabeça, a nossa cabeça tem muita coisa. Não é questão de senha, às vezes você esquece uma senha que você usa sempre, porque realmente a cabeça tá muito cheia de coisa. Então, anotar tudo, tirar da cabeça e anotar no papel, anotar no bloco de notas, anotar em algum lugar que você tenha só pra isso, nossa, me tira, assim, me dá uma paz, porque eu sei que, por exemplo, preciso enviar um arquivo pra cliente tal, Uhum. preciso pedir, sabe essas coisas mínimas que você vai lembrando no dia a dia? E não caia na cilada de pensar: "Ai, mas eu vou lembrar, Não eu vai. sei que tem que fazer". Mm-mm. Quantas vezes eu lembro que uma vez a minha mãe sempre era de colocar, às vezes, um risquinho na mão, né, tipo, aí Sim, lembrava aí você fala: "Nossa, o que que é esse risquinho mesmo?", já esqueceu. sim. Então, assim, anotar te dá um espaço realmente pra você focar em outras coisas que precisam da tua atenção. Então Sim. anota tudo, eu dou essa dica, eu dou pra todo mundo. Precisa fazer um story sobre tal coisa? Anota. Precisa Uhum. enviar um e-mail pra tal pessoa? Anota. Eu anoto até, tipo assim, olhar no WhatsApp, colocar meu óculos de manhã, porque senão eu esqueço. Eu realmente anoto tudo. Daí você vai ver a lista de tarefas tá gigante, mas na verdade são só pequenos lembretes, Uhum. assim. Eu também, eu coloco, por exemplo, abrir o e-mail, abrir o Discord, né, que a gente Sim. faz, a nossa comunicação interna da equipe. Então eu anoto tudo que a gente faz e eu também gosto de, por exemplo, porque era uma coisa que aconteceu muito comigo, que eu tinha dificuldade, caso seja o teu caso, eu tinha dificuldade em abrir a agenda, porque Uhum. como eu anotava tudo no papel ou no planner, porque o planner é ótimo, eu também gosto, só que você não vai ter, por exemplo, as tarefas recorrentes. E Sim. aí acaba às vezes que você vai esquecer de algo, vai atrasar alguma coisa, ficou de mandar tal coisa pro cliente, quando lembrou já era de noite, já, né, passou o dia, enfim. Então, eu tinha muita dificuldade. Eu comecei a usar agenda, mas eu tinha dificuldade de abrir, eu não lembrava, porque não Hum. estava no meu, não era um hábito, né? Hoje eu não consigo ficar com a agenda Sim, fechada, é. mas eu não tinha esse hábito. Então, o que que eu fiz? Eu fiz um post-it, e aí eu colei assim na tela do Ah, notebook, legal. post-it, e daí tava lá, tipo, abrir agenda todo dia de manhã. Até que isso se tornou um Se hábito, tornou, né? assim, Então a lembrete, gente né. precisa também facilitar, né? Entender, Uhum. ok, eu tenho dificuldade de usar a tecnologia, né? Eu sou mais do papel, beleza. Mas para tarefas recorrentes vai ser um pouco mais difícil no papel, É. né? Você não vai lembrar. Ou faz uma planilha, por exemplo, né? Com Uhum. coisas, mas vai ter que ter o hábito de olhar isso De todo olhar isso. dia. É, Então, a organização, gente, ela salva sim. vidas. Tem aquele livro, é um que é do hábito, é um Poder do amarelo, O Poder do hábito? Hábito, é. Eu li ele faz um tempo já, mas uma coisa que ele fala que é você precisa ser organizado para se manter organizado. Então, assim, eu quero ir na academia amanhã, é uma coisa que eu tento já fazer. Eu já deixo minha roupa pronta, Eu também. para só acordar e ir. Eu quero, por exemplo, eu comer bem, então realmente deixar as marmitas prontas, porque aí você
se eu fosse esperar pra fazer a comida, ou é chato, né, assim, eu não gosto muito de cozinhar, então, se eu tivesse que parar, que era uma coisa que a gente fazia ano passado, parar, pensar o que vai comer, Uhum. descongelar a carne, ih, já foi, já Era pedi assim que eu já passava pedi um pão. lanche. É, já exatamente, ou passa, come qualquer coisa, ou você acaba pedindo muito mais comida. Então, assim, facilite a sua rotina o máximo possível. Tem coisas que você tem que fazer todo dia, então já deixa tudo meio encaminhado. Isso ajuda bastante. E outra coisa que me ajudou bastante também foi ter bloqueios de tempo, tipo, na agenda. Então, por exemplo, nem sempre é possível, mas eu tento fazer o máximo. Então, toda segunda-feira eu sei que eu tenho uma reunião com o meu time. Já deixei fechado esse momento. Toda quinta-feira eu gosto de não ter reunião na quinta-feira para fazer essas tarefas um pouco maiores. Então, já deixo ali bloqueado para não agendar, só em últimos casos. Então, deixar um tempo para gravar conteúdo é importante. Se você não colocar realmente, fechar a tua agenda para isso, você não vai ter tempo. Então, facilita a tua rotina já prevendo ela, organizando a tua rotina. Antes dela acontecer, né? Não deixa pro acaso. Ah, eu vou ver se amanhã eu tiver tempo, eu paro pra gravar um story. Sim. Spoiler, você não vai ter, porque você vai deixar pra última coisa do dia. Quando você sentar, você não vai mais ter energia. Então, seja previsível e a organização ela vai te ajudar também a fazer coisas que são chatas às vezes, né? Uhum. Tipo, por exemplo, nota fiscal. Eu tenho lá depois a gente vai falar mais sobre isso, né? Sobre os processos. Eu sei exatamente o que fazer. Porque às vezes eu emito uma vez por mês. Eu esqueço como que é. Daí, agora mudou. Antes eu fazia emissão pelo site da prefeitura e agora é pelo lá o Gov, né? E aí mudou um pouco o processo. Aí a minha contabilidade enviou realmente um documento de como emitir. Eu peguei e salvei isso. E aí tem ali realmente um roteiro, um checklist do que fazer para emitir a nota fiscal. Que informação que coloca aqui, como que eu envio no e-mail, que título eu coloco no e-mail, qual é o corpo do texto, aonde salva. Isso também, se eu for fazer a cada momento, cada dia vai ficar diferente. Não vai Sim. ter um padrão, que é a questão do processo. E assim eu tenho um checklist ali para não esquecer de nada. Então isso ajuda Sim, e bastante. que facilita muito, né? Porque É. toda hora você tem que parar, pensar. Eu gosto Hum. muito, bom, né? Eu sou viciada em processo, adoro processo. A minha dificuldade no quesito organização, às vezes, é deixar para fazer um processo, talvez não é tão urgente fazer agora, a Uhum. questão de prioridade, né? Uhum. Porque eu gosto tanto de processo que às vezes eu tô com uma lista lá gigantesca, fazer processo disso, 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 e aí não dá para fazer isso, me deixa um pouco Uhum. agoniada, que eu falo assim, preciso organizar. Mas eu gosto muito do processo, porque o processo ele facilita tudo. Ele facilita quando você vai treinar uma pessoa, ele facilita no dia que você não tá produtivo, naquele dia que o teu cérebro não funciona, você não precisa que ele funcione, É. sabe? Porque se você tá no processo, você só vai lendo e é um passo a passo, né? Não precisa ser algo também complexo, pode fazer um checklist das suas tarefas. A gente vai se aprofundar um pouquinho mais sobre o processo daqui a pouco, mas antes disso, eu queria falar sobre gestão de tempo, porque você Uhum. tocou na questão de deixar Bloquear agendas a agenda. separadas ali, Uhum. né? Eu gosto também disso. Eu sou uma pessoa que eu não funciono bem em dias de reuniões, assim, pra fazer Ah, outras tá. tarefas. Reunião é uma coisa que Suga muita acaba, energia. nossa, acaba com a minha energia. Então, geralmente, eu só deixo 2 dias na semana, terça e quinta-feira, e só abro exceções em casos assim, ó, meu Deus, é muito específico, muito. Por Uhum. exemplo, final do ano agora, que daí eu estava já com a agenda fechada, muito apertada, tinha um novo cliente para entrar, eu abri uma exceção. Se não, eu não abro exceções. Eu tento, organizar nesses dias, e aí as outras reuniões, não consegui nesse dia, eu jogo para a próxima semana. Por quê? Porque eu sei que nesses dias eu não tenho espaço mental para fazer mais nada. Não importa se eu fiz uma reunião, eu É. não tenho, acaba com o meu dia, Ainda assim, mais que a gente em lida termos com de criatividade, produtividade. né. Oi? Ainda mais que a gente lida com criatividade, tipo, Sim. a mente não vai funcionar quando você tá cansada, então precisa ter um espaço pra Sim, isso. exato. E aí eu fecho, né, então terças e quintas, e aí eu deixo espaço nos outros dias para outras tarefas. E eu gosto muito de falar sobre gestão de tempo, porque a maioria das vezes a gente não considera uma tarefa essas coisas pequenininhas do dia a dia, né. Uhum. Eu dei uma aula de processos e eu estava era só pessoal da área da saúde, então são atendimentos presenciais, né. Uhum. E aí eu falei muito com elas, por exemplo, sobre o tempo de fazer o cafezinho que ela vai dar para o cliente. Uhum. Sabe, é uma coisa mínima, pequenininha ali, que talvez ela não leve, sei lá, 5 minutos pra preencher a xícara, mas são 5 minutos do dia dela. E aí não é só a xícara, é acender uma vela, né, no esteticista, então acender uma vela, era trocar o lençol ali entre um atendimento e outro, limpar a sala, pegar o equipamento. Então são pequenas coisinhas que é claro que você não precisa colocar tudo e específico lá na sua agenda, né, Sim. nossa, botar o equipamento na tomada, não é isso. Mas é entender que talvez um atendimento que você considera que leva 1 hora, talvez leve 1 hora e meia. O atendimento como um Uhum. todo, né, completo. E aí se você leva 1 hora e meia e você tem, por exemplo, 2 horas só para atender, se você colocar 2 clientes, uma delas vai atrasar.
Uhum. né? E aí atrasando, talvez vai atrasar o restante do cronograma, você vai ter que trabalhar até mais tarde. Enfim, então são várias coisas que são essas tarefas pequenininhas. Eu dei um exemplo até agora de um serviço presencial, porque às vezes a gente só fala do digital, que é a nossa realidade, né? Então, Sim, na nossa realidade, a gente precisa considerar o tempo que olha o WhatsApp, o tempo que faz o story, o tempo que abre o e-mail, o tempo que olha o Discord. Não que precisa ser exatamente, vou ficar 2 minutos com o e-mail aberto. Mas entender que, ok, se eu vou fazer essa tarefa, ele vai consumir o meu tempo. Eu sim. preciso considerar isso na agenda, né? No meu caso, eu já deixo até fixo. Eu uso o calendário do Notion junto com o Google Agenda, eles são integrados, e aí eu já deixo fixo esses horários. Então, eu já deixo pelo menos, tipo, 1 hora e meia Uhum. lá pra gastar com essas coisas. Tem dias Sim. que eu não uso, tem dias que eu uso mais, mas ele já tá previsível ali, né? Então, eu já deixo 1 hora e meia pra gastar com WhatsApp, com e-mail, com o Discord, com esses canais de comunicação, às vezes pra parar, você vai no banheiro, você toma água. Então, já é um espaço digamos que tá apagado ali da minha agenda, que eu deixo ele livre, né, para que Uhum. eu consiga reajustar se tiver algum imprevisto. E uma coisa também de reuniões, assim, às vezes você faz reunião ou atendimento, né, quem vai fazer atendimento é o mesmo caso. Você coloca, às vezes, um cliente atrás do outro. Ah, eu É, tenho um das 2 às 3, aí coloca os das 3 às 4, das 4 às 5. E dificilmente você vai conseguir cumprir esse cronograma sempre, sempre às por vezes mais atrasa. organizado que você seja, sabe, por Uhum. mais. Porque às vezes é uma coisa diferente que você teve que conversar com o teu paciente, às vezes ele demorou também para chegar, ou um atrasou, atrasa todo o resto, e isso é falta de organização. Então, por mais que você pense: "Nossa, eu sou organizada porque eu tenho todos os horários na minha agenda", talvez você não seja tão organizada assim, porque se você não tá prevendo os imprevistos, né, que É. podem acontecer, esses pequenos espaços na tua agenda, um momento do café, um momento de levar, né, tem uma cliente minha que ela leva todos os pacientes até a porta, sabe. É Uhum. esse momento, sabe, é 5 minutos, mas é 5 minutos que no E de montante cada um, né, de dá cada paciente. diferença, dá diferença. Sim. E eu acho que a organização também, ela às vezes ela pode vir muito com isso: "Ai, nossa, tenho que fazer exatamente". Só que às vezes é muito você tem que olhar tarefa por tarefa, porque já aconteceu comigo de olhar um dia e falar assim: "Nossa, eu tenho só 10 tarefas pra fazer hoje". Aí você vai ver, mas assim, cada tarefa era uma tarefa que exigia muito tempo e não Sim. impossível fazer todas no mesmo dia. Então você vai precisar realocar na sua agenda. Ou tem dias que às vezes eu abro ali vem a notificação no meu celular do Asana e vem: "Ai, hoje você tem 20 tarefas". Aí eu vou ver, mas assim, são tarefas pequenininhas, tipo, ai, só matei já dei o check ali em 5 logo no início da manhã. Então vai diminuindo, então você tem que entender também quanto você leva de tempo em cada tarefa, né, que é o que a Sim. Jessie falou da gestão de tempo, mas ver tarefas tem um dia que às vezes você vai ter reunião, que você tem alguma coisa presencial ou externa, enfim, que você talvez não vai conseguir fazer tudo, você vai ter que entender o que que é prioridade naquele dia, o que que você não pode deixar de fazer aquele dia, porque tem momentos que você não vai conseguir fazer tudo. Isso acontece bastante, né, de ter um imprevisto no dia e falar: Sim. "Nossa senhora, ai, não deu pra fazer tal tarefa, vou ter que realocar pra amanhã, para outro dia", e assim vai indo. E aí que entra também a importância da organização, né, porque se É, naquele dia aconteceu uma coisa que você não conseguiu trabalhar e tudo mais, se você é organizada, você vai conseguir colocar aquela tarefa é. para um outro momento, você vai Uhum. conseguir visualizar a tua semana, o que que precisa resolver. Se você não tem organização, você surta. E é importante também entender como funciona a tua semana, né. Porque, por exemplo, pra mim, segunda-feira geralmente é um dia mais atribulado, porque às vezes acumulou alguma coisa do final de semana, é a organização da próxima semana, então acaba eu não vou colocar muita coisa na segunda-feira que eu sei que eu não vou dar conta, é melhor às vezes Sim. colocar na quarta e na quinta, que eu já consegui adiantar no início da semana, e vou estar mais de boa. Assim como a gente já falou na sexta-feira, né, que sexta-feira parece que não rende as coisas. Sim. Eu tento não deixar as tarefas muito criativas pra sexta, que às vezes eu preciso do Sexta-feira cliente deixou, e tal. assim, só coisas de gestão mesmo, no É, meu tipo caso, né, mas e antes bem operacionais, você não precisa é, pensar, só faz. exato, já tá pronto ali, porque senão realmente, se você deixa às vezes eu estava fazendo isso, fazer um roteiro pra uma cliente na sexta-feira, nossa, e às vezes você precisa do cliente pra responder, daí ele fica respondendo às vezes no sábado, aí não é legal, então tenta colocar as tarefas mais importantes no início da semana, que você sabe que vai ter um tempo pra resolver também, sabe, então é Sim. entender como funciona a tua rotina, isso é bem importante pra montar ali uma agenda, uma organização que funcione pra você, né. Exato, e na questão de gestão de tempo, se eu não me engano, a gente até deu uma pincelada disso lá no episódio de planejamento estratégico, mas eu sempre gosto de falar e reforçar a questão do cronometrar o tempo para ter tempo real das tarefas. Uhum, Porque eu até fiz foi semana passada, que tinha 2 tarefas e eu coloquei o tempo lá de cada uma, mais ou menos, que eu ia levar para fazer na agenda. E aí eu implementei agora dentro do Notion um negocinho que ele contabiliza. Então você coloca a uhum, tarefa, você dá o play, ele conta quanto tempo você ficou naquela tarefa, demorou. né. E aí ele salva um relatório. Porque eu Uhum, fazia isso, tipo, no celular, às vezes, quando eu queria saber, mas sim. não tinha esse relatório, né. E aí eu achei legal que a tarefa que eu achei que eu ia levar meia hora, eu levei 1 hora pra fazer.
E a Sim. tarefa que eu achei que eu ia levar 1 hora, eu levei meia, foi o Pois é, ao contrário. contrário. Aí tá, deu elas por elas. Só que se cada uma delas, por exemplo, levasse 1 hora, eu já tinha meia hora faltando ali, Sim, já não ia dar né. certo. Então é importante a gente conhecer as tarefas que a gente faz, principalmente as que a gente faz sempre. E as novas que você faz, por exemplo, nossa, implementei um novo processo agora, peguei né, uma tarefa diferente agora, que comecei fazendo meu negócio e tal. Você começar a entender quanto tempo você leva, como que Uhum. você faz, como que você reage àquela tarefa, porque tem tarefas que a gente tem facilidade, tem tarefas que a gente tem um pouco mais de dificuldade para fazer, aquelas tarefas chatas, mas que são obrigatórias. Sim. Então, para você colocar esses tempos reais na sua agenda, cronometra, vê quanto tempo você leva. Se você levou meia hora hoje, amanhã você levou mais meia hora, você já sabe que mais ou menos 30 minutos. Então não adianta colocar 5 minutos para fazer, você não vai dar Sim. conta, né? E aí é isso que traz sobrecarga, exaustão, ansiedade. Então, organização também é você ser realista. Não adianta você organizar, e aí eu fiz uma vez, quando eu estava falando sobre essa questão de gestão de tempo com a minha psicóloga, e aí ela falou assim: "Ah, você tem que tentar organizar por horário e tal, não sei o que que você vai fazer para você não ficar procrastinando, né?" Porque eu estava procrastinando Uhum. muito. Ou quer dizer, eu achava que eu estava procrastinando muito. Hum. E aí eu fiz uma lista de tarefas, né, gigantesca, que daí tinha milhares de tarefas, eu não tinha mínima noção de gestão de tempo. Uhum. E eu coloquei por hora. Só que daí eu coloquei toda a minha rotina. Eu pensei: "Não, agora então pra eu ter uma rotina, já que eu preciso de rotina, eu vou colocar tudo cronometrado". E na época eu estava tentando voltar pra academia. Aí eu coloquei assim: acordar às 5h15, das 5h15 às 5h25 passear com a Malu, 5h25 a 6h25 estar na academia, sabe, tipo, tudo cronometrado, Uhum. tomar banho das 7 às 7h20, entendeu. Fica até Então robótico, né. eu coloquei, só que é impossível você Impossível manter, seguir, né, e não dá. qualquer coisa que você vai fazer, assim, é impossível ser Nossa, já saiu rígido do sempre, cronograma. imagina. E aí isso me dava mais ansiedade ainda. Piorou. Então não adianta você achar que tá sendo organizada se você não for realista. É. Você colocar ou umas coisas muito tipo, irreais em questão de tempo, leva mais tempo, você coloca menos, ou você não levar em consideração, tipo, as tarefas ali que são pequenas, porque aí você vai estar sempre organizando, reorganizando e reorganizando, que era o que eu fazia, e vai sentir sempre que não tá sendo produtivo o suficiente, que tá procrastinando, vai ficar, às vezes, correndo atrás do prazo, né, que não consegue entregar, e aí isso acarreta na sobrecarga, trabalhar até mais Uhum. tarde, né, mais horas por dia, enfim. Então, organização é tudo, mas você precisa ser realista, né, organizar o que realmente faz sentido dentro da tua rotina. E aí é até importante te falar que, assim, a gente vai trazer aqui o que nós fazemos, né, para nos organizarmos, a gente tá trazendo um pouco daquilo que é importante pra gente, mas não se compare muito, não tente seguir aquilo que a gente está fazendo. Não é uma fórmula mágica, né. Exato, pense em você e no teu negócio, né, o que que faz Uhum. sentido para o teu negócio hoje? Como que o teu negócio, e a tua vida funcionam, né, de maneira geral. Sim. Ano passado até eu estava fazendo terapia, e aí eu reclamei pra minha psicóloga que eu falei: "Nossa, quando eu trabalhava CLT, eu trabalhava das 8 às 6. Parece que eu fazia tanta coisa, e parece que agora eu trabalhando no meu próprio negócio, eu trabalho até às vezes mais e parece que eu não faço nada". Aí ela falou assim: "Tá, mas quando você trabalhava na CLT, você tinha uma função, né, era só era social media". "Sim, exatamente". "E aí, e agora? O que que você faz?". "Ah, agora eu faço isso, faço aquilo". Aí a gente começou a ver que eu não sou mais social media, eu sou justamente empresária. E até ano passado eu ainda já tinha começado a delegar, mas a equipe não estava totalmente formada. Então eu tinha que fazer muita coisa ainda. Ela falou assim: "Olha, você faz o financeiro, você faz o marketing, você atende cliente, você faz a gestão, você faz a contabilidade, você faz isso, faz aquilo". E eu comecei a ver, são muitos papéis. E às vezes você sair do papel de financeiro e ir para o papel criativo, tem que virar realmente uma chave. E aí eu falava: "Nossa, parece que agora eu preciso de muitas pausas para funcionar, eu procrastino demais, justamente isso". Sim. E aí eu comecei a entender que realmente, às vezes, para você estar fazendo uma parte de gestão e de financeiro, você precisa ter uma pausa até você encarnar, digamos assim, o personagem criativo agora. Sim. Então a gente tem mais atribuições, mais coisas na cabeça, e por isso que talvez a gente não seja tão produtiva quanto a gente pensa. Mas se você parar pra olhar, você tá fazendo muita coisa. E se você não tem justamente esses períodos, então, por exemplo, eu na sexta-feira eu gosto de ter a reunião comigo mesma, né, a pausa estratégica. Tiro meia hora, 15 minutos, depende de como que tá a minha semana, mas é importante para realmente você ter ali, olhar pra tua semana e ver o que deu certo, o que não deu, que metas você atingiu, porque senão você vira num piloto automático e aí você não vai conseguir acompanhar. Então é importante ter esses momentos e ter tempos definidos para cada coisa. Então, por exemplo, segunda-feira reunião com a equipe, na terça eu gosto de fazer alguma tarefa mais operacional, na quarta uma reunião com o cliente, na quinta totalmente off, pra justamente você ter esses momentos, porque senão fica muito difícil você focar e ter todas essas skins que a gente tem, Sim. né. Então é importante entender também como é a sua rotina
para você criar uma rotina que funcione para você e para o teu negócio. Sim, com certeza. E aí, nada mais importante na hora de falar de organização do que a gente falar de processo também. Sim. Porque sem processo é muito difícil você manter isso a longo prazo. Você pode até tentar, mas é muito difícil. Justamente porque o empreender não é linear, né? A nossa É. vida não é linear, nosso humor não é linear. Então, nem todos os dias são iguais, a gente nem sempre tá 100% produtiva. A gente tem o nosso, principalmente nós mulheres, né? Temos nosso ciclo também menstrual que interfere muito em como a gente tá se sentindo, no como a gente produz, naquilo que a gente quer. Tem os próprios momentos às vezes, da vida mesmo, né? Final de Sim. ano, que é uma época um pouco mais exaustiva, você já tá cansada. Agora, início do ano, a gente já tá mais querendo fazer tudo também, né? Aí você quer fazer tudo, e são muitas coisas, são muitas ideias. Então, são ciclos que vão acontecendo durante o ano e que interferem em como a gente vai gerir o nosso negócio. Por isso que o processo é importante. Processo nada mais é do que um checklist, para que você saiba exatamente o passo a passo que você vai seguir para executar determinada tarefa. E principalmente, processos de coisas que você faz todos os dias, é muito importante ter processo. Então, se é uma tarefa que você faz todo dia, a gente falou antes da nota fiscal, né? A nota fiscal, todo mês você faz nota fiscal, da mesma forma. Deixe isso mapeado. Como que você faz? Qual site você abre? Que mensagem você manda? Qual o título do e-mail? Né? Uhum. Qual é o passo a passo? Que informações você precisa? Fazer uma proposta comercial, criar conteúdo. Crie processo para isso. Ah, para criar conteúdo, o que eu preciso fazer? Ah, ok, vou abrir meu banco de ideias, vou buscar referências, vou separar as fotos que eu vou usar no carrossel, né? Então, vou escolher os títulos, enfim. A forma como você faz. Não é uma maneira certa de fazer as coisas. É a maneira certa de fazer as coisas como você faz. E aí, isso facilita muito na hora de delegar, Nossa, né? muito, total, porque às vezes a pessoa pensa assim: "Ai, até voltando na questão de tempo, talvez a gente faça mais rápido", aí você delega, você vê que a pessoa não faz tão rápido Sim. quanto você, aí você já se frustra. Mas será que você passou também um processo para ela, até ela pegar o tempo, Sim, realmente pegar a exato. prática, entender tudo isso, né? E quando a gente delega e não tem processo, as principais dores eu acho que a gente tem a questão, claro, você quando trabalha sozinho, né, que vai estar sempre sobrecarregada, apagando incêndio, aquela sensação de que não tá fazendo nada, não é produtiva, aquela coisa toda. Mas quando você delega, a dor é maior, porque mexe no financeiro. E Uhum. aí você fica assim: "Meu Deus, o que que eu fiz da minha vida? Eu deleguei, a fulana não faz como eu faria. Se eu fizesse sozinha, eu fazia mais rápido. Se eu Seria fizesse melhor. sozinha, eu fazia melhor. Tá saindo dinheiro do meu caixa, tipo, eu não tô vendo retorno, não vale a pena, vou trocar daí sempre a culpa é da pessoa, né, vou trocar a Sim. pessoa. Eu sempre gosto de assumir a responsabilidade sobre as coisas. Pra mim é igual a educação de criança, sabe, se a criança é mal Uhum. educada, a culpa é dos pais, não é da criança. Então pra mim é a mesma coisa. O negócio, tudo que acontece no nosso negócio, a responsabilidade é nossa. Se você contratou um colaborador e ele foi ruim, você errou no processo de qualificação e Uhum. contratação. Se você fechou com um cliente e ele foi ruim e você manteve ele no teu negócio, também foi erro seu. Porque primeiro, você não qualificou um bom cliente, depois você não soube dizer não, não soube se posicionar no teu negócio. Então a gente precisa assumir as responsabilidades por aquilo que a gente faz no nosso negócio, né. E se o colaborador geralmente são 2 cenários, ou você contratou uma pessoa realmente que está totalmente desalinhada, e foi erro Uhum. teu de contratação, ou você não teve processo, e aí você não passa pra pessoa, por mais que seja uma coisa óbvia, porque às vezes é óbvio pra gente, Uhum. Mas pra outra né, e pessoa não. aquele velho ditado: "O óbvio ele precisa ser dito". Uhum. Então, às vezes, você passa uma tarefa, dá um exemplo básico aqui, ó, de passar um café. Uma recepcionista que precisa passar o café para o cliente. Beleza, só que você passa de uma forma, você talvez goste de arrumar a xícara de um jeito. E não tem um lugar escrito como ela arruma essa xícara. Não tem um lugar escrito que ela precisa, sei lá, dar um bom dia com um sorriso. Não teve treinamento. Não tem um lugar escrito como ela precisa arrumar o cabelo, sabe? Uhum. Então, coisas assim que parecem tão básicas, tão óbvias, mas que É. precisam, principalmente em negócio físico, né? Eu vejo que falta muito isso. Porque no digital a gente ainda já veio com uma bagagem um pouco mais dessa organização, as pessoas falando um pouco mais sobre isso, né? Nós também, a maioria de nós somos profissionais mais jovens, que já estavam no mercado de trabalho, pegaram esse avanço de tecnologia, a gente tem um pouco mais de facilidade. Mas em negócios físicos eu vejo muito isso. É, até o próprio McDonald's, né, eles têm o Sim, a padronização de quantas batatinhas vão no combo. Você sim. sabe quantas batatinhas vão no É quando pacotinho eu vi P, M, sim, G. eu vi um vídeo até de quanto tempo frita. É, é.
Que aí era um vídeo Sim, mostrando o tudo. processo, tipo assim, tem que estar em exatamente tal temperatura e Aham. tem que fritar, tipo, por 3 minutos, sabe? Sim. É contado, É gente. isso, Isso é e processo. é uma empresa gigantesca, mas assim, são coisas simples que qualquer pessoa pode fazer, porque Sim, imagina só se eu vou lá e coloco 10 batatinhas no pacotinho P, aí o outro funcionário vai lá e coloca 20. Vai ter uma disparidade, até um custo sim, maior, até a questão do café. Eu passo tanto café, você vai passar com determinada quantidade. No final vai ter sei lá, me programei para ter um pacote de café por mês, mas foi dois. Por quê? Porque alguém tá gastando mais, tá colocando mais do que deveria. Então, assim, isso impacta também no sim, financeiro, não com só certeza. na rotina e no tempo. Sim, e Impacta tudo além da experiência do cliente, né, que é a também. questão de você manter um padrão. Como é que você Sim. mantém um padrão de qualidade se você não ensinou as pessoas que estão com você? Uhum. Então a gente precisa ensinar o mínimo, gente, tudo, 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 cada detalhezinho. Até porque as pessoas, elas não têm bola de cristal. Elas não vão entender o que é importante pra você se você não comunicar. E tá toda hora mudando, né, tipo, não quer dizer que Sim, você criou ali um processo que você nunca mais vai precisar mudar, porque às vezes aconteceu comigo esses tempos atrás, a gente estava com uma cliente de vídeos, tinha uma quantidade grande de vídeos, e eu não sabia muito bem ainda como que ia ser o processo, porque era uma coisa nova. Aí, beleza, montei um processo inicial, fui lá, fizemos, precisou ajustar algumas coisas, depois a gente começou a ver a rotina. E mesma coisa aqui do podcast, cada episódio a gente percebe uma coisa sim, diferente, e a gente vai ajustando, então o processo ele é mutável também, né, não vai ser uma coisa fixa. com Você vai certeza. adicionando e vai melhorando ele a cada vez mais. Exato, e uma coisa que eu gosto muito de falar é que assim, se tem dúvida, tem erro de processo. Hum. Então, por exemplo, você delegou, já ensinou, treinou tua equipe, foi executar, começou a surgir um monte de dúvida, erro de processo. Eu gosto de pegar todas as dúvidas, por exemplo, deixa eu pegar uma tarefa, mandar uma cobrança dos clientes lá. Como que manda a cobrança? Aí eu tenho o processo lá e tá escrito, por exemplo, como é que faz a cobrança no Asas, como é que manda e tal, não sei o quê. Mas na hora de mandar a mensagem, a pessoa tem dúvida. Na hora que o cliente fez uma pergunta, por exemplo, a pessoa não sabe o que responder. Uhum. É erro de processo. Então, às vezes não é erro porque você errou o processo, às vezes é porque o processo precisa ser mudado. Então, ok, então eu vi que essa dúvida aqui tá recorrente. Sempre que eu mando tal coisa pro cliente, ele me pergunta isso. Ele sempre tem essa objeção. Já vou deixar uma mensagem pré-pronta de como responder. O Sim. cliente precisa sempre de um acesso tal e eu tenho que estar sempre procurando. Já vou deixar isso mais facilitado dentro do processo. Então, quando eu falo de erro de processos, é isso, que o processo já passou, ele precisa ser melhorado, né? Uhum. Precisa mudar. Então eu sempre gosto. Uma coisa que eu já dei, acho que de exemplo em algum episódio, que é sobre comunicação. Era uma coisa que me incomodava e eu não comunicava. Isso porque pra mim era óbvio. Então, por exemplo, eu não gosto do bendito, não sei, gente, é uma coisa da minha cabeça, mas eu não gosto do bendito joinha, sabe, pra responder. No emoji. Ai, não gosto, assim. Até a minha mãe, quando ela manda um joinha, assim, eu digo pra ela: "O que Tá aconteceu? brava. Tá brava? Fiz alguma coisa?" Então, assim, não gosto. E o ok. Uhum. Detesto. Me falou ok pra mim, eu já fico metade do dia pensando: "Meu Deus, o Que que eu que eu fiz de errado? fiz?" Então eu não gosto, e às vezes é a forma de se comunicar, e tá tudo bem, cada pessoa se comunica de uma forma. Só que pra mim não faz sentido. Logo, se eu quero crescer e quero que os meus clientes sintam que a comunicação não mudou, que, né, eu tô tratando eles da mesma forma, mesmo delegando atendimento, eu preciso treinar esse atendimento. Então lá no meu playbook de comercial tem escrito: "Não responder os clientes com ok, não mandar joinha, sempre Sim, botar bom dia, tudo bem, bom dia, né". Então são coisas é básico, não é básico? A gente sim. não aprende, sei lá, desde a escola as pessoas não falam que a gente tem que ser educado, cumprimentar as pessoas, mas nem todo mundo faz. E cada pessoa vai ter um jeito. Talvez eu Sim, faça um exato. oi com 2 i, você não gosta desse oi com 2 É, i, você gosta com exato. 3. Então, assim, são coisas básicas, né, mas que fazem a diferença lá no final. Exatamente. Então, e são coisas que precisam ser comunicadas, E não tem como a principalmente pessoa adivinhar, né. Principalmente a empresa, né, que é uma comunicação só, tipo, quando ela tá Sim, conversando com a minha empresa, ela tá conversando com a empresa, não tá conversando com a Lana. sim, Então exato. precisa ter um padrão até nisso. E eu vejo que muita gente erra, por exemplo, numa loja, eu fui lá e fui mal atendida, depois eu fui lá bem atendida. Gente, deveria ser um padrão de atendimento, deveria ser um padrão como ela faz a embalagem, como chega pra você Sim, a exato. encomenda. Então, assim, isso ajuda bastante até no tempo mesmo, de otimizar. Lógico, com o tempo você vai meio que se acostumando e vai memorizando como faz as coisas. Uhum. Mas a gente não pode confiar só na nossa mente, né, porque às vezes eu tô cansada, eu não vou lembrar. Nossa, já aconteceu, né, tipo: "Meu Deus, esqueci de fazer aquele negócio". Mas se tivesse anotado, tivesse um processo, Sim. ou você não iria fazer errado,
ou você não iria esquecer, né, então já Exato. facilita Aí bastante. isso que você falou é importante, que o processo ele é feito para ser usado. É, tem Não que ser adianta só fazer o processo, não olhar para ele, sim, né. deixar Pelo fluir. menos eu gosto de fazer uma auditoria, assim, dos processos, a cada 3, 6 meses, sabe, principalmente os Uhum, processos principais. Então ir lá, revisar, ver se tá tudo certo, dar uma olhada se tá tudo até quando você vai organizar a tua semana, né, então uhum, analisou ali com a equipe fez, foi fazer uma reunião semanal, teve erro disso, disso, disso. Antes de cobrar a pessoa, eu sempre olho o processo. Então eu vou lá e olho, olha que até ontem aconteceu isso ontem. A minha colaboradora estava com uma dúvida, e aí ela fez o negócio lá errado, porque ela não olhou o processo para começar, e só que antes de cobrar ela, eu fui lá olhar no processo. Então fui lá, olhei o processo e disse: "Olha, aqui no nosso processo tá escrito assim, 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 assado". uhum. Então o primeiro passo, você tem que ir lá e olhar o processo. E aí aqui, até posso trazer um negócio também de cultura, né. Qual é a cultura do negócio que você está construindo? Então, dentro do nosso onboarding dos colaboradores, eu sempre apresento a cultura da Arcana, eu falo quais são as responsabilidades, o que a gente espera dessa pessoa, e eu utilizo isso para dar feedback. Uhum, Então, quando eu vou dar o feedback, eu já falo para ele: "Olha, fulana, aqui a gente não faz desse jeito, aqui a gente faz assim, assim, assado". Tem inclusive um FAQLA, né, de dúvidas frequentes. E aí tem uma das dúvidas que é assim: "Ah, não sei como fazer tal tarefa, o que eu faço?". Aí tá lá, o primeiro passo, olhar o processo. uhum. Olhou o processo e ainda assim não entendeu, vai procurar o teu gestor direto. Mas precisa ser comunicado isso, porque senão também tem às vezes a pessoa cria uma dependência, né, que ela tem Sim, medo de errar, aí não tem autonomia, uma equipe que não é autônoma, daí fica ela vai toda hora ficar te sempre te pedindo. procurando, né. Aí o que era pra ser fácil delegar, as mulher você mesmo vai fazer, sabe, Sim, realmente é. exato, exatamente. E é falta de processo, falta de Sim. treinamento, né, então a gente precisa ter esse processo e usar o processo, aprender a olhar para ele, não ficar confiando na nossa mente, que às vezes a gente Uhum. realmente esquece, às vezes é um detalhe. É, e uma coisa que agora eu me lembrei também é a questão de clientes, né. Tem clientes que não respeitam o teu processo, Sim, e você não pode adaptar também, criar um processo diferente para cada é cliente. verdade. A questão da até personalização de serviço, ok, eu posso ter uma padronização e ter uma personalização, mas até dentro disso precisa ter um limite disso, não pode ser, por exemplo, a gente quer atender 10 clientes simultaneamente, imagina se fosse fazer um processo para cada um, Sim, a gente ia ficar doida, então não tem como. E eu já encerrei projetos e já disse não também para novos clientes que não seguiram, que não estavam aptos e disponíveis a seguir meu processo. "Ah, eu faço aprovação assim". Eu posso ter uma certa flexibilização, mas eu não vou flexibilizar tudo e mudar tudo porque aquele cliente específico quer. Então eu já disse não, por exemplo, ano passado tinha uma potencial cliente que ela quase fechou comigo, ela fechou comigo na reunião, assim. Aí depois ela me mandou mensagem que ela não gostou da parte da estratégia, porque a estratégia a gente leva 30 dias até ser feita, e ela queria reduzir esse processo. E eu, na minha inocência, em alguns momentos antes, já tinha reduzido esse processo. E eu vi que não deu certo, porque depois o cliente quer mudar tudo. uhum, Você muda uma coisa que é importante para você, você vai flexibilizar sempre. Então eu falei: "Olha, fulana, infelizmente eu não posso mudar isso aqui eu consigo flexibilizar, mas isso não". Aí a gente acabou não fechando o negócio. E eu entendo que às vezes o não também faz parte do teu processo, porque tem sim, coisas que a gente é uma empresa, eu não sou mais só a Lana que vai lá e faz para cada cliente de um jeito. Eu vejo como uma empresa, a empresa precisa seguir processo independente. Então, o cliente que chega já sabendo que ele vai ter todo mês, até tal data ele vai receber o conteúdo para aprovar, até tal data ele precisa aprovar, porque senão ele vai atrasar todo o sim. E cronograma. traz segurança e confiança. É, o cliente sabe o que esperar, ele não fica: "Meu Deus, será que ela vai fazer esse post da manhã? Será que" não, ele já sabe o que tá feito. Então isso facilita bastante também até para o teu posicionamento ser mais premium, porque o cliente sabe que não vai precisar pensar no post da manhã, já tá tudo planejado. Então, sim, já dissemos não para clientes que não estavam disponíveis, né, dispostos a seguir os processos e quer mudar, porque eu acho que iria custar muito mais talvez o dinheiro naquele momento, que é o que a gente falou no outro episódio, talvez o dinheiro naquele momento faria diferença, mas a longo prazo ele ia bagunçar toda a minha operação e eu não estava disposta a isso, porque eu sei que iria custar mais caro no longo prazo. Exatamente. E como fazer esses processos, né, então como eu disse antes, o processo ele não precisa ser algo muito difícil, robusto, ele é um passo a passo. Então você vai escrever, pode ser no bloco de notas, no Google Docs, se você usa alguma ferramenta, né, se você é alguém, um empresário digital e usa alguma ferramenta, Notion, Trello, você pode criar uma aba só para manter todos os seus processos. Eu gosto de deixar isso tudo separadinho, eu ainda Uhum, separo por cargo, tá. Então eu vou lá e coloco, por exemplo, processo de agendamento. É abrir o Facebook, colocar lá na página do cliente, abrir tal coisa, selecionar Facebook, Instagram, pegar foto, baixar em PNG. Então, é o passo a passo realmente de como fazer cada tarefa. Tudo que você faz no seu negócio, não importa o quê.
Você vai escrever como você gostaria de fazer tudo, com detalhes. Ah, eu mando uma mensagem assim, ok, já deixa um modelo de mensagem. Eu tenho que abrir tal link, já deixa o link ali junto Pronto. no processo. Tem uma coisa que me ajuda muito, agora que eu lembrei, que é a inteligência artificial, né, o ChatGPT. Às vezes, quando eu tô com dificuldade de montar um processo, eu abro ali o áudio do chat e vou escrever, vou falando pra ele como eu faço. "Olha, eu faço isso, faço aquilo". Aí eu falo: "Monta um processo pra mim", ele transcreve o que eu falei e Sim. organiza. Nossa, tá pronto, tipo, otimizou muito o meu tempo. Exato, era o que eu ia até comentar. Então eu gosto de primeiro anotar tudo como você faz, Uhum. porque isso também o chat, ele ajuda muito, mas eu sempre falo que inteligência artificial você tem que saber o que você procura, né. Então, assim, se você não é tão familiarizado com a IA, coloca todas as informações, porque senão às vezes ele vai enfeitar demais o negócio, vai É, trazer coisas que não são tão não faz condizentes, vai te sentido. deixar mais confusa ainda, É. né. Então tem que ser bem realista. Coloca tudo o que você faz, e aí sim sobe para o chat, como a Lana falou, que ele vai te ajudar a organizar isso melhor, até te dando talvez exemplos, sugestões, você pode pedir para ele te dar sugestões, analise Uhum. meu processo, o que que eu poderia fazer para melhorar isso, melhorar aquilo. E aí documenta isso e salva em algum lugar de fácil acesso. Não complica a tua vida. Se você não usa Notion, não usa Trello, usa só o Drive, bota no Drive. Se você, por exemplo, eu só não sugeriria deixar no bloco de notas do celular, por exemplo, sabe? Não é mais difícil São coisas que as pessoas compartilhar, não né. vão ter acesso, é. Então pensar sempre no longo prazo, né, se você vai delegar. Aonde que as pessoas vão ter acesso? Tem algum sistema na tua empresa que você utiliza? Algum lugar onde você pode compartilhar, né, acho que o Uhum. Drive, se você não utilizar nenhum canal, Asana, Trello, Notion, acho que o Drive seria um bom local. Você cria uma Sim. pastinha lá, deixa os processos todos separadinhos, e aí todo mundo que precisar, você consegue compartilhar pelo link, porque o processo ele precisa estar de fácil acesso para que no dia a dia realmente ele seja usado. Sim, e de nada adianta também complicar ou colocar num lugar muito rebuscado, muito difícil, porque aí você não vai fazer, porque você vai Sim. esperar o momento perfeito. "Ai, quando eu tiver tempo eu vou fazer esse processo". Eu tenho uns lá que eu preciso até revisar também os meus, eu já faço por setor. Então, setor de atendimento ao cliente, setor de conteúdo, setor de gestão, que é mais meu mesmo, Uhum. né, o que é mais da equipe. E, às vezes, a gente quer fazer uma coisa muito difícil e acaba não fazendo e complicando, que é o tal do perfeccionismo. Então, cuidar também para não rebuscar demais uma coisa que é para ser simples, Sim. que é para simplificar. Então, às vezes, só escrever ali já vai te dar uma boa começa com um checklist, quando, por exemplo, falando de social media, né, quando o cliente entra, sempre que um cliente entra, é o mesmo processo, então por que não padronizar? O que que o cliente faz quando fechou o contrato? Aí tem que emitir o contrato, enviar para assinatura, qual plataforma vai usar, enviar a nota fiscal, enviar boleto, cobrança, agendar o briefing, as perguntas que vai fazer no briefing. Então, já coloca tudo, é Sim. padrão, é só duplicar. Começou um cliente novo, só duplica ali o checklist e pronto, vai fazendo. E coloca os prazos também para cada coisa. Isso ajuda você a ter mais previsibilidade, né? Como a gente já falou muito aqui, organização, leveza. Você não vai mais operar no caos, não é mais o improviso. Você vai ter essa tranquilidade, até esse posicionamento até Sim. mais premium. Pode cobrar mais, porque já tem tudo organizado. E eu vejo, até estava falando com uma cliente minha, que ela falou que como ela já teve outras social medias muito desorganizadas, que chegou no dia com o post, ou vai postar amanhã, tá fazendo post hoje. E os clientes, se você é social media até nos escutando, né, os clientes eles querem. É uma coisa tão básica, né, a organização, que faz muita diferença e pode sim ser um diferencial ter essa organização, esses Sim. prazos, tudo bem organizado. Os clientes adoram, tá? A Eu maioria. até desculpa, até brinquei esses dias que ou virou uma coisa, tipo, extraordinária, um básico, né, que é ser É. organizado, Aham. cumprir prazo. Isso. Virou diferencial, não deveria ser Deveria ser diferencial, o mas básico. é, hoje Uhum. é. Porque realmente existem muitos profissionais que não conseguem fazer o mínimo, né, que é ali manter a É. questão organizada. E principalmente quem é do área criativa, né, eu vejo Sim. muito problema com design, com editor de vídeos, porque eles lidam com a Nossa, verdade. criatividade e a criatividade hoje não tá fluindo, você vai ter que deixar para amanhã. Só que você precisa ter um prazo, um processo e um prazo para isso também, Uhum. porque senão você vai depender só da tua Sim. criatividade, você vai atrasar, vai ser prejudicial. Eu já encerrei projetos e parcerias justamente por essa questão de processo, de Sim. prazo. Então, é importante mesmo que você seja um profissional da área criativa, seguir ali um processo, né, porque você é criativo que tudo vai ser o oba-oba. Precisa Sim. ter um mínimo de processo também. Exato, e tem coisas que são inegociáveis, né, É. entender qual é o momento realmente que entra no que a gente falou. Se você não viu o episódio sobre empreender com leveza, volte e veja que vale a Esse é muito pena. bom, vai ser complementar a esse. A gente falou bastante sobre isso, que é entender quando dá para pausar e quando não dá, né, quando a gente Uhum. precisa realmente focar e fazer acontecer, e para isso o processo de organização vai te ajudar muito. E uma coisa que eu gosto também de fazer no processo é já colocar, tipo, próximas tarefas eu preciso fazer. Uhum. Exemplo, essa semana a gente fez algumas renovações, e aí quando a gente fez a renovação de contrato, no final do processo de renovação já tem lá, colocar lembrete, criar uma nova tarefa de
renovação do próximo ciclo. Ah, sim. Então a gente já criou tarefas de renovação lá para 2027, para Uhum. aparecer em janeiro de 2027. Por quê? Porque você acha que eu vou lembrar? Vai esquecer. Voltando de férias, ano que Uhum, vem, não tem como, gente. Então, já vai aparecer automaticamente. Quando eu uhum. voltar a trabalhar lá no meu recesso, já vai aparecer que tem uma tarefa. E quando eu não tinha esse planejamento assim de datas e tal, eu tava sempre, meu Deus, pensando, sabe? Eu não dormia às vezes. Parece: "Ai, eu tô Pensando, esquecendo alguma aham, coisa". isso é uma coisa, meu Deus, lembrei tal coisa meia-noite, né? Tem que parar Aham. pra anotar. E quando acontece Então, do assim, cliente mandar mensagem, tipo: "Ai, tu já fez aquela coisa?" Nossa, nem lembrava. aham, bem isso. Então, assim, anote. Aí eu coloquei tudo lá no processo de renovação, né, no final, Uhum. colocar uma nova tarefa para próxima Daqui tanto renovação, tempo. mandar o NPS, né, a gente sempre manda pesquisa nas renovações, então mandar o NPS na próxima renovação. E aí a gente vai sempre se mantendo, ajustado. Quando tem aumento Uhum. de contrato, tem que olhar tal coisa pelo IPCA. Então eu coloquei já essas tarefas, né, de criar uma nova tarefa para mandar renovação, para mandar pesquisa de NPS, porque assim eu não dependo nem do meu cérebro e também Uhum. nem da minha equipe atual. Olha, isso é Sim, importante. Eu é acho que é um verdade. tópico legal pra gente trazer. Por quê? Porque às vezes a tua equipe atual até pode saber como faz, mas e se um deles sair? Você E faz daí o estava tudo quê? na cabeça dele e perdeu todo o Sim, processo. exato. Aí você tem que recomeçar tudo de novo, né? E acontece muito, né, quando pelo menos eu era CLT, acontecia muito, a pessoa saiu, e agora? Só ela sabia fazer aquilo lá. Uhum. Ninguém mais sabia, ou a pessoa entrava em férias, meu Deus, como que vai Sim, fazer? Então tem que ter e empresas grandes, né, então tem que ter o sim. mínimo de organização ali. E até pensando no longo prazo mesmo, né, eu Uhum, tive, uma colega minha, que é a amiga da minha colega, né, começar a contar a história uhum. assim agora. Amiga da minha colega, ela tinha uma clínica, enfim, ela veio a falecer e a clínica continuou rodando. Então, assim, ela construiu um legado, né, a empresa dela Sim, continua faturando muito, é uma empresa muito grande, muito requisitada lá na cidade. Mas é por quê? Porque era uma empresa que tinha gestão. sim. Ah, e uma coisa, não espera estar grande para organizar e para fazer gestão. Eu vejo Sim, muita gente falando exato. assim: "Ah, eu começo de qualquer jeito, aí quando tiver maior, eu organizo". Vai ser Uhum, pior, porque talvez você nem chegue a ficar grande assim, ou vai ficar grande muito sim. desorganizado. Então tenha o mínimo, mesmo quando você começar, já comece tendo essa mente de empresário, essa mentalidade, pensando na empresa que você quer Sim, do ter, não na futuro, empresa que você exato. tem hoje. Então já comece pensando grande mesmo. Exatamente, porque enquanto a gente não tem essa mentalidade empresária, não se posiciona, não organiza o nosso negócio, fica muito difícil. Tanto da. Claro, é difícil do mercado nos ver grande, mas é mais difícil ainda quando a gente não se vê, né? É. Quando a gente não se enxerga, não se reconhece, não vê o nosso valor. As pessoas de fora já não vão ver mesmo, mas se você não vê, se você não acredita em você mesmo, fica muito mais difícil crescer e É, ter resultado com o seu negócio. Então, independente do tamanho do seu negócio, comece a se organizar, faça o básico bem feito, feijãozinho com arroz, que vai funciona. garantir previsibilidade, experiência do cliente, o mínimo de organização, né, para você não ficar aí apagando incêndios, para você ter um negócio que te traz lucro, mas que também te traz essa leveza, que é gostoso empreender, que você faz aquilo que você Uhum. ama, né, vive o seu propósito. E para isso a gente precisa sim sermos organizadas e termos processos bem claros. Sim, e já é difícil empreender, né, uma empresa pequena, assim, que já tem muitas Sim, coisas, imagina com uma empresa grande. Então eu já penso isso, prefiro estar bem organizada para quando crescer, tipo, já aconteceu, né, de ver pessoas assim: "Ai, eu não consigo aceitar novos clientes porque eu não tenho estrutura". Mas se tivesse o mínimo de processo, é só vai lá, conforme vai crescendo, vai conseguindo contratar sim, pessoas também, que você não vai conseguir não dizer não para os clientes. É só ter uma equipe que você vai treinar e vai estar tudo organizado, então é muito sim. mais fácil crescer, muito mais simples dessa forma, né. Com certeza, o processo ele nos possibilita escala, né. Isso, A gente verdade. consegue crescer com mais estabilidade. Uhum. E se você gostou desse episódio, a gente está se encaminhando agora para o final, comenta aqui, fala pra gente como é que tá hoje a sua organização, fez sentido para você? Você gostaria que a gente trouxesse mais algum ponto específico sobre esse assunto? Porque é um assunto bem amplo, né, tem várias É. formas de se organizar, mas é o que a gente disse, acho que nós não queríamos também trazer algo muito engessado hoje. Nós queríamos que você pensasse realmente na tua rotina, no que você faz, em como você se organiza, o que que faz sentido para você e para o teu negócio, porque cada negócio ele é único, né, Uhum. a gente tem empresas similares, os mesmos tipos de entregas, mas nossos processos eles são diferentes, porque eu não trabalho da mesma forma que a Lana, né, as Uhum. nossas equipes não são iguais, então o processo ele realmente é algo que tem que fazer sentido para o teu negócio. E se você gostou desse episódio, já curta, compartilha com uma amiga empresária que também precisa ouvir um pouco mais sobre isso, acompanhe o nosso canal, já se inscreva para receber os próximos episódios. O episódio ele sai
a cada 15 dias, todas as terças-feiras não, né? Porque a cada 15 dias, ao meio-dia. E a gente sempre vai estar falando aqui sobre gestão, sobre organização, processo, criação de conteúdo e principalmente mentalidade empresária, que a gente não tinha nome melhor, eu acho, pro nosso Nossa, podcast, né? tá casando muito bem, né, com os assuntos. Sim, verdade. Porque é isso, se você não tem uma mentalidade empresária, fica muito difícil seguir aí com o seu negócio. Sim, obrigada por ter nos acompanhado até aqui. E fica com a gente, né, nesse ano de 2026. Tenho certeza que a gente vai trazer muitas coisas boas. E comenta realmente o que você gostou. Não esqueça de nos seguir, né, no Instagram. A gente vai Sim. deixar aqui embaixo pra você. E a gente espera te ver no próximo. E se você também gosta de ouvir, talvez, o podcast, a gente também tem o nosso canal lá no Spotify. Você pode nos seguir, nos acompanhar. E a gente vai ficando por aqui agora. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.